Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todo nessa tarde tão maravilhosa que o Senhor Deus preparou para todos nós. Louvamos a Deus e bendizemos a Deus e glorificamos a Deus, que na verdade o Senhor Deus, Ele é bom e a sua santa, a misericórdia, ela dura para todo o sempre. Eu vou fazer uma leitura de um capítulo da Bíblia que está lá em 1 Reis, capítulo 16, no versículo 29 em diante, que fala a respeito de Acabe, do seu reinado em Samaria sobre Israel, fala de Jezabel, fala de Elias, fala de Deus. Aí eu não vou pregar, só vou mesmo ler e pedir a você que ouve a palavra do Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz em Apocalipse 1:3 que bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado também é aquele que ouve, e bem-aventurado também é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então a palavra de Deus, o salmista disse que ela é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E eu quero nessa tarde ler um pouco a Bíblia, chamar você para você ouvir a palavra do Senhor. Ela vai edificar a sua vida espiritual. A palavra de Deus, ela tem poder de penetração e ela penetra até a alma, espírito, junta e medula. Ela é poderosa para fazer aquilo que lhe apraz ela fazer. Diz assim a Bíblia, no versículo 29, Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Acabe, filho de Orim, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. A Bíblia está revelando que o pai de Acabe morre e Acabe assume o lugar dele, assume o reinado e reina sobre Israel em Samaria. E a Bíblia, ela está enfatizando que Acabe reinou 22 anos sobre Israel. O versículo 30, Acabe, filho de Ori, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, assim que ele assume o reinado, Acabe, em vez de se preocupar de andar nos caminhos retos de Deus,
mas ele já começa a pegar outro rumo, outra direção, oposto à direção de Deus. Isso não é bom. Mais do que todos os reis que vieram antes dele. Então Acabe fez pior. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão. Foi o que Acabe fez. Filho de Nebate, Acabe foi mais longe. Glória ao nome de Jesus. Depois de andar nos pecados de Jeroboão, Acabe agora se atreveu e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei do Sidônio, e foi, além de Acabe casar com Jezabel, e Acabe agora serviu a Baal e adorou a Baal. Então, se nós observarmos da Bíblia, Jezabel, ela era sacerdotisa de Baal. E Acabe casou com ela e começou também a se curvar diante de Baal, e Acabe esqueceu do Deus de Israel. Acabe não andou nos caminhos do Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. Ele pegou outro rumo. Nós vamos lendo a palavra do Senhor. Versículo 32. Levantou um altar a Baal, além de servir, além de casar com Jezabel, além de adorar a Baal, se curvar a Baal, Acabe também levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Então Acabe, ele desviou-se totalmente do Senhor Deus de Israel. Versículo 33. Acabe fez também um poste da deus Azera. Então Acabe se voltou totalmente, plenamente para a idolatria, para o pecado, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Então Acabe agora, assumindo o reinado em Samaria sobre Israel, ele já começou todo errado, abandonando ao Senhor e levando também o povo pecar-se contra a Deus. Não é à toa que Deus, ele disse lá no livro de Isaías, Deus disse: Isaías, aqueles que lideram o meu povo, eles errar. Aí eu quero, em poucos comentários, que eu quero ler mais a Bíblia, dizer para todos nós, todos os irmãos, que nós estamos na última hora. Nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos vivendo um dia difícil e complicado, onde nós temos visto que a bagunça, ela tem entrado no meio das nossas igrejas,
e nós não estamos preocupados em combater com os erros que o diabo está botando na igreja. A gente estamos com medo de trazer à tona a verdade de Deus que está escrito na Bíblia. Precisamos vigiar. Muitas lideranças estão levando ao povo de Deus a tomar outro rumo, a tomar outra direção. Mas nós vamos nos esforçar para permanecermos naquilo que está escrito na palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu sei que não é fácil. Nós vamos ser bastante perseguidos pelos próprios crentes, por nós se esforçarmos para pregarmos a verdade, para falarmos a verdade. Nós vamos ser perseguidos pelos alguns líderes, pastores, pregadores, alguns crentes, mas isso não nos traz muita preocupação, não. O mais importante agora é nós se esforçarmos para tentarmos obedecermos aquilo que está escrito na palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque os escarnecedores da palavra de Deus já têm se levantado nesses últimos dias. Mas enquanto isso, Acabe, ele estava fazendo uma bagunça lá em Samaria. Liderança bagunceira. Chega na igreja, vê de botar ordem na igreja, ensinar a igreja os conselhos de Deus que estão escritos na Bíblia. Ele chega na igreja bagunçando, implantando novas doutrinas, doutrina de homens, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas Acabe, ele pensava que as coisas iriam ficar da maneira que ele estava pensando e da maneira que ele estava procedendo. Acabe esqueceu que a obra é de Deus. Acabe esqueceu que o povo é de Deus. Acabe esqueceu que quem reinava sobre Israel e quem reina sobre o seu povo é Jesus, é Deus. Acabe esqueceu disso. Aí, enquanto isso, Samaria estava entregue à idolatria, ao pecado, e Acabe fez com que o povo desviasse, abandonasse ao Deus de Israel. Deus agora vai entrar em ação, vai entrar. Deus agora chama o profeta Elias. E nesse meio tempo, Acabe e Jezabel conseguiu desviar-se todo Israel do caminho de Deus. Deus agora, e também Acabe, ele com Jezabel, quando Israel preparava suas terras, gradeava as terras, semeava as suas sementes, e no fim do ano a colheita era uma coisa maravilhosa, era abundante a colheita. Mas
Acabe e Jezabel implantou no coração do povo, dizendo que ele estava sendo abençoado, que a chuva temporã e a seródia vinha na hora certa, era porque Baal mandava chuva na hora certa. E nisso o povo, ele passou-se a acreditar que de fato quem estava abençoando eles era Baal e não o Deus de Israel. Mas na verdade, quem estava abençoando o povo não era Baal, era Deus. Mas Jezabel e Acabe implantou no coração do povo que era Baal que estava abençoando eles e mandando a chuva na hora certa. Deus agora, meus amados irmãos, ele chama o profeta Elias. E já quero dizer, comentar, que nesses dias atuais que nós estamos vivendo, Deus ele vai levantar homens e vai levantar mulheres compromissados com as verdades que estão escritas na Bíblia para repreender essa montoeira de pastores, dirigentes de igreja que não quer mais nada com a Bíblia e a intenção deles é só arrancar a lã e a gordura das ovelhas. A maioria não tem compromisso com as almas, de ensinar as almas a palavra de Deus corretamente. Deus vai levantar homens e mulheres compromissados com a palavra para mandar esses homens descer e aprender que a obra não é deles, que a obra é do Deus Todo-Poderoso. Deus agora, no capítulo 17, Deus chama Elias, o tisbitas, dos moradores de Gileade, e disse a Acabe. Elias chega em Samaria e dirige logo a palavra a Acabe. Outra coisa que eu quero dizer, quando Deus mandar você falar, não tenha medo desses homens. Se Deus mandou entregar, fale, que maior é Deus do que esses homens carnudos que estão bagunçando a igreja de Deus. Então é tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Elias está dirigindo a palavra a Acabe em Samaria, a quem eu sirvo. Não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, disse Elias para Acabe, a não ser quando eu disser que chova novamente. Então Elias chega na cara de Acabe, amando de Deus, e entregou para Acabe uma mensagem de juízo, dizendo: Acabe, não haverá orvalho e nem haverá chuva segundo as minhas palavras. Observa, meus amados irmãos, que depois que
Elias entrega a mensagem para Acabe que haverá uma grande seca durante 3 anos e meio. Glória ao nome de Jesus. Deus agora, depois que Elias entrega a mensagem, o Senhor Deus agora, ele vem ao encontro de Elias. Olha o versículo 2 do capítulo 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui. Deus estava dizendo: Elias, já entregou a minha mensagem, agora sai daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Deus estava dizendo: como você fez o que eu mandei, falou o que eu mandei, haverá, Elias, uma grande seca. Deus agora estava dizendo: Elias, eu vou cuidar de você. Deus estava dizendo para Elias: Elias, vou cuidar de você lá no deserto. Vai para lá e fique lá. Não me saia de lá até segundo a minha ordem. Vou cuidar, Elias, de você no deserto. Bebe água do ribeiro lá, do Jordão, e eu vou mandar comida, Elias, para você de manhã, e vou mandar comida à tarde. Você, o versículo 4, você, Elias, beberá água do ribeiro, e eu já ordenei, disse Deus, eu já ordenei o covos que sustente você naquele lugar. Pode ir, Elias, para o deserto. Lá não tem mercado, lá não tem açougue, lá não tem padaria, mas eu já ordenei, diz o Senhor, os corvos, para que leve para você, Elias, pão e carne. Pão e carne, Elias, para você de manhã, para você não morrer de fome. Pão e carne, Elias, para você não morrer de fome à tarde. E o ribeiro tem água à vontade, Elias. Quando der sede, pode beber. E eu quero dizer para mim, nessa tarde, e para você, em meio às provações, em meio às adversidades da vida, em meio aos vendavais ao contrário, que sopra contra a nossa vida, eu quero dizer que Deus, nessa tarde, está dizendo para mim e dizendo para você: como eu cuidei de Elias no passado, como eu cuidei da minha igreja no passado, diz o Senhor, eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu, diz o Senhor, vou continuar cuidando da minha igreja, vou continuar cuidando do meu povo. Então, minha irmã, meu irmão, Deus está mandando dizer, segundo a sua eterna palavra, que Ele está cuidando de você. Ele vai continuar cuidando da sua igreja, porque Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Versículo número 5. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Quando Deus disse: Elias, eu vou cuidar de você lá no deserto, não vai faltar água e não vai faltar pão e carne.
Elias tomou posse. Elias acreditou na palavra do Deus Todo-Poderoso e Elias agora se retirou-se, ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Elias partiu para lá. Quando chegava pela manhã, os povos lhe traziam pão e carne. Pela manhã, Elias comia pão, comia carne, bebia água no deserto e dava glória a Deus e agradecia a Deus. Bem como pão e carne, ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro, orava a Deus e passava aquela noite tranquila. Glória ao nome de Jesus. Não vai faltar pão na sua mesa. Se nós se esforçarmos para permanecermos fiel a Deus e fiel à sua palavra, se nós se esforçarmos para permanecermos obedecendo a sã doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha a escassez que vier sobre os quatro cantos da terra, mas não vai faltar pão na mesa do crente, não vai faltar pão nem água para você, para mim, para aquele que tem compromisso com a palavra de Deus e o serve a Ele, mesmo sendo fraco, mas se esforça para servir a Ele com sinceridade. Não faltará o pão da sua mesa, não faltará o pão na minha mesa, assim diz o Senhor pela sua eterna palavra. E Deus, Ele sustentou o profeta muitos dias lá no deserto. O crente com Deus, ainda que esteja no deserto, ele não morre de fome. O crente, quando está na direção de Deus, aonde ele estiver, ele vai viver abundantemente tranquilo, porque Deus sempre será o seu provedor, para a glória do nome do Senhor. Agora, meus amados irmãos, observa o versículo 7. Mas passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva, porque não chovia, e a terra sobre a terra, por não haver chuva, as fontes de água, ela foi secando. As fontes secando, o ribeiro também, a água foi secando, e não ficou mais nada nesse ribeiro ou no Jordão para Elias beber. Agora observa que mesmo Elias acabando a água, Elias não se precipitou. Mesmo acabando a água, Elias não saiu de lá sem a ordem de Deus. Elias, agora vendo que o ribeiro secou, que não havia mais água para ele beber, Elias esperou e aguardou o Senhor Deus falar com ele. É nisso que Elias espera. No versículo 8, Deus ele veio ao encontro de Elias para dar direção a Elias no que Elias devia fazer ou não. E eu venho nessa tarde dizer para você, ainda que você já olhou para a direita, para a esquerda, para frente, e você não viu saída para o seu problema,
E isso tem te trazido desespero, angústia, tristeza e choro. Mas eu venho aconselhar para você: não toma nenhuma decisão precipitada. Dobra o seu joelho e conversa com o seu Deus, que Ele virá e dará a direção certa. Ele virá, te entregará uma mensagem correta do que você deve fazer ou não fazer. Mas não toma nenhuma decisão precipitada que pode complicar-se no amanhã. Elias agora espera em Deus. Aí no versículo 8 está escrito assim: e a palavra do Senhor veio a Elias dizendo. Deus agora veio a Elias. Elias estava sendo guiado por Deus em meio a tanta seca, tanta provação. Elias deixou Deus guiar os seus passos. Eu venho falar para mim, falar para você, nessa tarde tão linda, tão maravilhosa, ou nessa manhã, que eu não sei que hora você vai ouvir essa mensagem, mas eu venho te aconselhar: deixa Deus guiar os seus passos em meio a tantas provações. Pede para Deus guiar os seus passos, é mais ou menos assim: pede a Deus para guiar os seus passos pela vereda da justiça, por amor ao teu santo nome. Não faça o que você quer fazer, mas pede orientação a Deus, porque em meio a tantas lutas, em meio a tantas provações, eu creio que o Senhor tem um caminho já traçado para você andar nele. Tem um caminho já traçado para mim andar nele. Eu creio que no meio de tantas provações há uma porta aberta que Deus abriu para você. Então pede a Ele para te orientar, para te guiar, para segurar as suas mãos, para que você não venha se perder em meio a tanta turbulência da vida. Deus, nessa tarde, está pedindo para mim e para você: deixa eu guiar os seus passos, deixa eu guiar a sua vida, diz o Senhor. E agora Deus, Ele vai ali naquele deserto. Aleluia! Aí no versículo 9 diz assim: levanta-te. Deus agora dirige a palavra para Elias. Ele disse: levanta-te e vai a Sarepta. Vai, Elias. Levanta daí, Elias. Vai para a cidade de Sarepta, que pertence a Sidom. Vai para lá e fique por lá. Fica ali, vai para lá e fique Elias lá. É ali naquela cidade de Sarepta. Deus está falando para Elias: naquela cidade de Sarepta, ordenei uma viúva que te dê comida para você comer, Elias. Oh, glória! O nosso Deus é muito bom, irmão. Elias agora ouve a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus. Olha o versículo 10, que coisa linda. Então ele quem? Elias. Então Elias se levantou, oh aleluia, e foi a Sarepta a mando do Deus Todo-Poderoso. Lá vai Elias, na direção de Deus, na obediência a Deus, no caminho que Deus mandou ele ir. Oh, glória a Deus! Chegando ao portão da cidade, Elias chegou lá com fome. Elias chegou com sede. Ao chegar lá, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E ele o chamou. Ele quem? Elias chamou aquela viúva. Ele disse: por favor, viúva, por favor, mulher, por favor, traga-me
um pouco de água numa vasilha, porque eu estou com muita sede, mulher. Eu estou vindo de um trajeto, estou vindo do deserto, e eu estou com muita sede, para que eu possa beber um pouco de água. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Versículo 11. Quando ela já estava indo fazer o quê? Quando a mulher saiu e foi lá buscar água para Elias, quando ela já estava indo buscar água para Elias o chamou a mulher, ele disse: mulher, volta cá, mulher. E aquela mulher volta até onde estava o homem de Deus, até onde estava o profeta de Deus. E Elias disse: traga-me também um bocado de pão, por favor, mulher, porque eu também estou com fome. Profeta, aleluia, ele chega com sede e ele chega com fome. Olha o versículo número 12. Porém, ela respondeu. A mulher agora, aquela viúva, dirigiu-se a palavra a Elias: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, que não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha. É a única coisa que eu tenho, não tem mais nada na minha despensa. Minha despensa já era um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Como você pode ver, vim aqui e apanhei 2 pedaços de lenha. Vou acender o fogo, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer esse restinho que tem, não tem mais nada. A terra está seca, não está se produzindo nada. Vamos comer e depois vamos esperar a morte. E nós morreremos de fome. Nós não vamos ter mais nada para comer. E eu, meu filho, vamos morrer de fome. Quando a mulher, ela acaba de contar a sua história verídica para o profeta Elias. Elias agora um homem que estava na direção de Deus, guiado por Deus, cheio de Deus. Elias abre a boca e vai dizer alguma coisa para aquela mulher. E Elias disse a ela: não tenha medo, não tenha medo, mulher, não tenha medo. Isso que é profeta, isso que é homem que tem credibilidade na eternidade, isso que é homem que tem vida com Deus, nesses montes de profeta que anda por aí nas nossas igrejas com mentira, falando coisa que Deus não mandou falar. Elias disse a ela: não tenha medo, mulher. Na expressão de Elias é essa: tu não morrerás de fome, nem o teu filho. Eu só quero, mulher, que você me obedeça. E a mulher: homem de Deus, eu faço o que então? Aí Elias disse: vai, faça o que você disse, vai fazer o bolo, mas primeiro faça um pãozinho para mim, que eu não aguento mais de fome. Faça primeiro para mim. A mulher pensou e disse: é tudo ou nada, eu creio ou não creio, é melhor crer. Como que você tem, com que você tem, traga-o para mim.
depois que você, ele ia dizendo, depois que você fizer o bolo para mim, e eu tomar minha água, comer o meu bolo, encher a minha barriguinha, depois prepare o resto para você e para o seu filho. A mulher não disse nem A e nem B. A mulher acreditou, tomou posse das palavras, da mensagem que Elias estava entregando para ela, e ela obedeceu a palavra do homem de Deus. Aí Elias, no 14, ele abre a boca e entrega para a mulher o que Deus mandou falar. Que coisa linda, irmãos. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: mulher, para você. A mulher abaixa a cabeça, as lágrimas caem dos seus olhos. Aí Elias diz: a farinha da panela não acabará. Assim diz o Senhor, mulher, a farinha da panela não acabarás. O azeite do jarro não faltará, diz o Senhor, até o dia em que eu, o Senhor, fizer chover sobre a terra. Na expressão de Elias estava dizendo: assim diz, mulher, o Senhor, sossega o teu coração, mulher. Tira as preocupações do seu coração, mulher. Agora, diz o Senhor, o negócio é comigo. Oh, aleluia! E quando Deus entra no negócio, Ele provê todas as coisas para os seus, e os seus não morrem de fome. E eu quero dizer nessa tarde, mediante a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, que Deus está provendo na sua vida nessa tarde. Você que está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você que Deus está provendo na sua vida, como proveu na vida daquela mulher. Deus está provendo. Deus proverá para si o cordeiro, e não serás envergonhada. O pão não faltará, não faltará o azeite, não faltará a farinha. Você não morrerá de fome. Deus suprirá tudo na sua vida, e o nome dele vai ser exaltado. Oh, glória! Versículo 15. Aí aquela mulher sai da presença de Elias, com os olhos cheios d'água, crendo nas palavras que Elias proferiu. Ela tomou posse, e a viúva fez segundo a palavra de Elias. E assim, depois que Elias comeu o bolo, ele bebeu água, e assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Deus ali usou Elias para realizar um grande milagre, e a farinha não faltou na casa da viúva, e nem o azeite faltou na casa da viúva. E eu preciso dizer para você, e eu preciso dizer para mim: não faltará o nosso pão na nossa mesa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Ele proverá tudo para nós. Vamos somente aquietar o nosso coração e confiar na sua provisão para a nossa vida. Versículo 16. E a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro
não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta Elias. Quando o profeta fala, somente o que Deus manda se cumpre. Mas quando o profeta começa a inventar moda, como está cheio nas redes sociais, espalhado nas cidades, profeta do diabo, esses profetas mentirosos, falando coisa que Deus não mandou falar só para ganhar ibope. Isso não vai, e aí não acontece nada. Isso só traz turbação para a igreja. Mas em nome de Jesus, eu repreendo esse demônio da mentira, que o Espírito Santo de Deus continua falando na nossa igreja, nas nossas igrejas, em nossas vidas, e que Deus venha repreender esses espíritos da mentira e esses profetas mentirosos, no nome de Jesus. Oh, glória! E depois, versículo 17, depois disso, filho da mulher, da dona da casa, adoeceu. E a doença que veio sobre o seu corpo mortal se agravou tanto que o menino, ou filho da viúva, morreu. Fôlego de vida desapareceu dele. Versículo 18, a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você? No 18, a mulher agora, ela começa a acusar Elias, dizendo para Elias que Elias é o culpado, que o filho morreu, que a culpa era de Elias. Homem de Deus, você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? A mulher estava dizendo: Elias, foi você que matou meu filho. E na verdade não foi Elias, foi a doença que surgiu no seu corpo mortal, e a doença se agravou, e a mulher agora partiu para cima de Elias, e dizendo que Elias que foi o culpado, Elias que era o assassino. Elias agora, 19, Elias respondeu a mulher e disse: dê-me o seu filho. Elias não procurou se justificar, e Elias também não bateu boca com a mulher mediante aquela acusação. Elias respondeu: dê-me o seu filho, me dá o defunto para cá. E ele o tomou no seu braço, no braço dela. E Elias pega agora o menino morto, levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Na cama que ele dormia, ele agora deitou o defunto. O menino estava plenamente, completamente morto, sem vida. O menino estava deitado em sua cama. Versículo número 20. Então clamou ao Senhor. Elias, depois que pôs o menino morto na sua cama, Elias agora levantou a sua voz a Deus, curvou o seu joelho, pôs o seu rosto em terra e começou a clamar ao Senhor. E disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela?
Elias, agora no versículo 21, ele ainda continua orando, dizendo: estendendo-se Elias, depois que orou o Senhor, depois que clamou o Senhor, veio aonde estava o menino na sua cama, e estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu Deus, peço-te que restitua a vida a este menino. Elias estava dizendo: Senhor, eu sei que somente o Senhor pode dar vida e somente o Senhor pode tirar a vida. E eu peço ao Senhor, disse Elias, restitua a vida esse menino, faça com que, ó Deus, que a sua alma volte, retorne a entrar no seu corpo mortal, de vida, meu Deus, esse menino. Aí a Bíblia, ela vai dizer no versículo 22, o Senhor atendeu a voz ou a oração de Elias. Elias, ele era um profeta, que ele tinha intimidade com Deus. Elias era um profeta que tinha comunhão restrita com Deus. Elias era um profeta que não se envolvia com parada errada. Elias não era perfeito, mas era um homem que procurava se separar-se para o Senhor. E Elias, meus amados irmãos, ele tinha muita credibilidade com Deus, ele tinha muita credibilidade na eternidade. Ao acabar de orar, aleluia, ao acabar de pedir a Deus que Deus retornasse da vida, voltasse da vida o menino, o Senhor atendeu a voz de Elias, a oração de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu, e o menino reviveu. Deus restituiu a vida para o menino, e o menino reviveu. Agora, meus amados irmãos, observa comigo o versículo 23. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Agora Elias, observa que ele foi para o quarto com o menino morto no seu braço. Elias, depois de conversar com o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que dá vida, Elias agora, ele não desce mais com o menino morto, mas desce com o menino andando, segurando em suas mãos. Ele vem até a casa e chamou a mãe do menino, entregou a mãe dele e disse: veja, mulher, veja, viúva, o teu filho está vivo. Ah, gente, oh glória, ah, irmãos, Elias disse: olha, o Senhor Deus, ele tornou-se da vida ao menino. É como se Elias falasse: mulher, sei que você me reconhece, me tem como profeta, como homem de Deus, mas Elias disse: não fui eu que dei a vida ao menino, simplesmente eu pedi o dono da vida, o Senhor da vida, e ele teve misericórdia, ouviu a minha oração e devolveu a vida para o menino. Está aqui o teu filho, mulher, está vivo. Elias, alegra o teu coração, regozija e dá glória ao Deus de Israel, porque ele retornou
voltou ou deu a vida ao seu filho. E a mulher muito se alegrou, abraçou o seu filho, agradeceu a Deus, agradeceu a Elias. O nome do Deus de Israel foi glorificado. Outra coisa que eu vejo, Elias, ele não se vangloriava quando Deus operava milagre através da sua vida. E hoje o que mais se vê na nossa igreja são pessoas se vangloriando. Eu prego bem, eu canto bem, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu venho dizer para você, você não é nada, você é pó e cinza, você é um caco, é um pedaço de barro, como eu sou. Quem é tudo na nossa vida é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que é tudo na nossa vida. A mulher se alegra, a mulher sorria, o choro de tristeza, de angústia, transformou-se em choro de alegria. Olha o versículo, irmãos, 24, para nós encerrar. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus. Oh, glória! A mulher agora, ela olha para o profeta Elias. Outra coisa, a gente não precisa ficar se gabando por aí, dizendo, trocando trombeta, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Não precisa isso. Deixa Deus falar por nós. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade, é verdadeira. A mulher dizendo: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca, quando tu fala, é Deus falando na sua boca e ela a cumpre. Aleluia! E assim aquela mulher foi abençoada, o menino foi abençoado, e o Deus de Israel, o nosso Deus, ele foi exaltado e glorificado. E nessa tarde, meus amados irmãos, não sei qual é o deserto que você está passando, não sei qual é a provação que tem vindo sobre a sua vida. O mesmo Deus que cuidou de Elias, cuidou da viúva, que supriu a necessidade da viúva, que deu vida ao filho da viúva, é o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo de eternamente. Pastor, a minha situação é muito difícil. Pois é, aos seus olhos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O segredo, meu irmão, o segredo, minha irmã, é você acreditar. Toma posse da palavra do Deus Todo-Poderoso, que tudo vai dar certo na sua vida. Deus é grande e é tremendo, é soberano, e Ele suprirá toda a sua e toda a minha necessidade. Que nessa tarde, meus amados irmãos em Cristo, que o Senhor Deus, Ele venha continuar te abençoando, te guardando, te protegendo, te dando visão, direção, que Ele venha continuar guiando os seus passos no nome de Jesus Cristo. Venho dizer para mim e para você, não fique desanimado, não abaixe a cabeça. Eu sei que a luta
são grandes. E Paulo disse em Romanos 8 que as aflições desse tempo presente não hão de comparar com a glória que há de ser revelada. Tiago disse: tenha paciência até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O salmista disse: olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de tudo. Guarde essa palavra, meus amados e queridos irmãos. Assim como o Senhor cuidou de Elias, guardou Elias, protegeu Elias e a viúva, assim também Deus vai fazer com você, comigo e com a sua igreja. Deus, ele vai nos guardar para a glória do teu santo nome. Que Deus abençoe a todos, meus amados, os irmãos, nessa tarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce consolações do Espírito Santo esteja, repousa sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Deus abençoa a todos vocês no nome de Jesus. Um grande abraço para todos meus amados irmãos, independentemente de rótulo e denominação. Um grande abraço para todos vocês. Lembra, Deus é contigo, não está tudo acabado. O Senhor Deus, ele está no controle e no comando de todas as coisas. A vitória é sua, a vitória é nossa, pelo poder que há no nome eterno do nosso santo e eterno Jesus Cristo. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Ore por mim quando os irmãos for orar, para a glória de Deus. Muito obrigado, seja conosco, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.